Este ano nós vamos homenagear o professor Diamantino Silva. Ele, por causa da idade, de problemas de saúde, não pôde comparecer, mas a filha dele fez um vídeo e ele vai, né, falar da trajetória dele nesse vídeo. E a gente vai assistir, é um vídeo curtinho, tem 14 minutos. O professor Diamantino Silva, ele escreveu sobre quadrinhos. Ele tem um livro publicado na década de 70 chamado Quadrinhos para Quadrados, que depois foi ampliado e virou Quadrinhos Dourados. E agora, Quadrinhos para Quadrados e Redondos, que está sendo vendido aqui, né? E o editor é o Kendi, que daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele. Então, a gente vai prestar a devida homenagem a esse pesquisador. O Diamantino também, estava esquecendo, o Diamantino também tem um livro sobre desenho animado. E ele deu aula há muito tempo sobre animação, né, na FAAP, se não me engano, né? Então, e ele foi o fundador do Clube do Faroeste. Ele vocês vão ver aqui no vídeo, ele curte muito o filme de Bang Bang, e há mais de 40 anos foi fundado o Clube do Faroeste, que congrega as pessoas da geração dele, que assistiam aos seriados de western que passavam no cinema. Na época que o pessoal, antes da sessão de cinema, trocava os gibis uns com os outros, né? A minha geração, por exemplo, não pegou isso, né? Mas o pessoal costumava fazer isso. Antes de começar o filme, eles trocavam os gibis, aí todo mundo lia tudo, né? E depois ia assistir ao filme, que normalmente era um filme de Bang Bang, ou uma série de ficção científica, né? Que tinha naquela época. Então, eu vou passar a palavra para o Kendi, que é o editor e coautor dessa nova versão do livro, dos Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Então tá bom. Então, o Kendi está falando que é melhor a gente assistir o filme primeiro, depois ele fala. De olho aqui no som. Boa tarde, amigos do ECA. A minha presença aqui é para anunciar o relançamento de um livro de minha autoria, que foi publicado em 1976, chamado Quadrinhos para Quadrados, cujo exemplar eu mostro aqui para vocês. Este livro foi editado numa editora de Porto Alegre por um argentino que estava foragido de sua terra natal por causa de um problema com o então presidente da época, João Domingo Perón, e que ele, por isso, se encontrava em Porto Alegre, onde ficou lá, fundando uma editora que chamava-se Editora Bells, que também consta aqui no livro, aqui no canto. Com o passar do tempo, este livro, Quadrinhos para Quadrados, passou a necessitar de algumas alterações. E eu, juntamente com o meu amigo Kendi Sakamoto, que também é editor, resolvemos relançar esse livro com um novo título, já que o Kendi também ia acrescentar uma nota nesse trabalho. Então, é com grande satisfação que estamos relançando esse trabalho com um novo título: Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Eu sempre
Desde criança, com uns 8 anos, mais ou menos, passei a gostar não só de quadrinhos, como também de cinema. Existia lá, perto da casa onde eu morava, um cinema chamado São Bento, que estava instalado na própria rua São Bento, perto do começo do Morro de São Bento. Lá é que eu assistia a esses filmes de faroeste e principalmente de um cowboy que eu admirava bastante, que se chamava Buck Jones. Por essa época, começou a surgir nas bancas de jornal um tabloide chamado Suplemento Juvenil, que era sobre histórias em quadrinhos, e muitas histórias eram com esse ator, Buck Jones, em quadrinhos, e que conquistou bastante leitores naquela época. Eu estava matriculado numa escola chamada Escola do Seu Joãozinho. Joãozinho era o professor e o dono do colégio, que o colégio chamava-se Externato Rural. Lá, nas aulas de desenho, eu desenhava melhor que a professora. E a professora, vendo meu desembaraço no desenho na lousa do quadro negro, falava assim para mim: você, quem te ensinou a desenhar foi Jesus Cristo, porque você nasceu desenhando. A partir de então, passei também a fazer desenhos de histórias em quadrinhos com personagens que eu criava. E mostrando isso ao Adolfo Eisen, que era o dono do Suplemento Juvenil, ele achou meu desenho muito bom, que resolveu publicar as minhas histórias nas suas publicações. Existia, nessa época, um jornal chamado Última Hora, e que vinha sempre no jornal encartado dentro um suplementozinho de quadrinhos. E ele começou a encaixar nesses suplementozinhos as minhas histórias que eu fazia e um personagem que eu criei, que era um detetive brasileiro, chamado, naquele tempo, Simão Brasil. Então, esse personagem ficou conhecido aqui no Brasil, principalmente em São Paulo e Rio, que é onde esse jornal tinha bastante penetração, e me procuraram também para fazer desenhos de publicidade para um jornal de Santos chamado A Tribuna. E passei a receber um dinheirinho por fazer os desenhos que saíam publicados nesse jornal. Esse dinheirinho que eu recebia, junto com o que eu ganhava como empregado na Companhia Doca de Santos, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, me dava um lucrozinho bom que servia para eu, com esse dinheiro, não só comprar livros e gibis, chamava-se gibi, uma revistinha de quadrinhos, e também para ir ao cinema. Logo após, o Adolfo Eisen, que era o diretor da editora Brasil América, que ficava no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, se interessou pelos meus desenhos e eu passei também a fazer trabalhos para essa editora. Tanto é que eu ia de vez em quando no Rio falar com ele e o que ele pedia eu fazia os desenhos para sair publicados nos seus editados. Eu, como gostava muito de cinema,
e principalmente de filmes de faroeste, passei a criar uma revistinha que se chamava Mocinhos e Bandidos e que existe até os dias de hoje. Essa revistinha ficou conhecida até no exterior. Tinha assinantes meus em Portugal, tinha assinante da Nova Zelândia, tinha assinante em Montevidéu, nos Estados Unidos, e ficou conhecida então também aqui bastante no Brasil e em outras capitais, que sempre me procuravam, e essa revistinha que existe até hoje, e já vai sair agora no próximo mês, em setembro, o número 128. Além dos quadrinhos para quadrados, eu publiquei 6 livros, alguns sobre desenho, outros sobre outro tipo de ilustração, outro tipo de informações, silkscreen, uma porção de coisas interessantes que eu achava que tinha leitores para esse tipo de publicações. A respeito da revista que eu falei, Mocinhos e Bandidos, eu tenho aqui na mão alguns exemplares que foram publicados, que essa revista era trimestral, saía 4 números por ano, e tinha um grupo de assinantes que recebiam pelo correio a cada trimestre. Aqui alguns exemplares, aqui. Agora, além da revista, eu fundei um clube que se reúne todos os sábados, já há 41 anos, onde começamos exibindo primeiramente filmes em 16 milímetros, que a gente alugava nas locadoras que faziam essa espécie de negócio. Então, a gente tinha um projetor de 16 milímetros e colocávamos o filme lá e fazíamos a exibição. Quando surgiu o DVD, nós já aposentamos o projetor de 16 e passamos a exibir filmes em DVD, que é o que existe até hoje, todo sábado. Nesse livro aqui, O Tempo das Matinés, além de falar sobre os cinemas que existiam em todo o Brasil, exibindo filmes de faroeste, tinha no final uma série de redução de cartazes que eram expostos na porta do cinema para anunciar a programação daquele dia. Então tem aqui alguns, olha, vocês podem ver, em cores, como eram feitos esses cartazes para divulgar a programação que ia acontecer naquele dia. Além desses cartazes que eu mostrei nesse livro aí, No Tempo das Matinés, eu tenho eles em casa. Esses cartazes aqui que apresentei no livro é uma redução daqueles que eu tenho originais em casa, porque eu também sou um colecionador de cartazes de filmes de faroeste e seriados que eram exibidos naquela época. A televisão, nos vários programas importantes que ela tinha, e ainda alguns existem até hoje, me chamavam sempre para uma entrevista. Programas como Fantástico, várias vezes eu me apresentei lá. O Jô Soares também me chamou para fazer programas. E os outros canais também sempre citavam o meu nome quando exibiam algum filme de faroeste. Nas palestras que eu fazia como convidado de várias
escolas, várias agremiações, eu sempre citava alguns fatos interessantes. Por exemplo, as mulheres, de um modo geral, detestavam filmes de faroeste. Eu lembro que quando eu namorava, às vezes eu convidava a namorada para ir no cinema, ela falava logo assim para mim: para ver filme de cavalo, eu não quero. Eu quero faroeste. Então, eu conto esses fatos e cito um outro interessante que eu tenho até gravado isso e cheguei a mostrar várias vezes lá no clube. A grande maioria das mulheres não gostavam porque tinha um filme que passava em que o cavaleiro ia com a mocinha no mesmo cavalo. Aí o cavalo, uma hora lá, tropeçou e os dois caíram no chão. O cowboy desceu, levantou primeiro o cavalo, depois é que desceu o cavalo. Então, diante disso, as mulheres detestavam o filme de faroeste. Começaram a gostar mais quando surgiram os cowboys cantores, que Roy Rogers, por exemplo, Gene Autry e outros pais que cantavam. E, para finalizar essa minha explanação sobre esse lançamento novo dos quadrinhos para quadrados, agora com o nome Quadrinhos para Quadrados e Redondos, eu queria aqui deixar o meu agradecimento e desejar que esse novo lançamento desse livro seja um sucesso como foi a primeira edição. E finalizando, quero agradecer a oportunidade que me deram de falar alguma coisa sobre aquilo que eu gosto, que sempre amei, e até uma próxima oportunidade. Bom, gente, Quadrinhos para Quadrados e Redondos é um dos livros que vai ser lançado no final dessa atividade. Nós vamos ter vários livros sendo lançados aqui na sala 101, saindo do lado esquerdo. Agartha, Arte Sequencial e seus Multiversos Conceituais. Arte sequencial, não consigo enxergar, sarjetas, estrutura narrativa dos quadrinhos, da nossa palestrante de ontem, talvez a gente tenha o lançamento do livro Moacir Cirnes, que é um livro que homenageia outro pioneiro dos estudos das histórias em quadrinhos do Brasil, talvez ele chegue a tempo. Os Novos Homens do Amanhã, Socorro Polícia, Vinhetas Barro La Luna, Quadrinhos e Educação, volume 4, Corté, Von Pilsener e Rodrigo Lira. Esses três últimos são chilenos, são livros... trato de quadrinhos chilenos, e o Vinhetas Barro La Lupa é um livro sobre o quadrinho argentino. Antes de encerrar aqui, eu vou passar a palavra para o Kendi, ele tem aqui uma apresentação. Pessoal, boa noite. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? Vieram aí homenagear o grande Diamantino da Silva, né? Eu sou Kendi Sakamoto, considerado o maior colecionador de gibis do Brasil. Eu tenho 140 mil gibis, né? De 1930 até os dias de hoje, basicamente, quase que tudo foi publicado. E, no caso, o Diamantino tinha feito o livro Quadrinhos para Quadrados. Na época, década de 70, quadrado era o que não entendia de nada, né? Só que esse livro constava na bibliografia de vários TCCs, mas ele terminava em 1976. Então ficou uma lacuna.
E eu fiz uma atualização, então, de 1976 até 2016, e como a escola falava desce redondo, eu acabei colocando quadrinhos para quadrados e redondos, né? Onde que aqui? Aqui, ó. Tá, aqui na... É que tá virado, então. Tá perfeito. Tá bom? Então, nós começamos aí basicamente em 1894 com Yellow Kid. O rapaz de vermelho ali parece um pouquinho lá, só aquele, né? Personagem aí, ok? Aí as coisas foram avançando. No Brasil, em 1905, nós tivemos aí o Tico-Tico, bastante tradicional, né? Depois, a Gazeta também começou a mostrar uns quadrinhos muito bacanas. E tivemos aí também a Nação. Só que o modelo, vocês veem, isso, essa edição do Fantasma, que foi reeditada muitas vezes, década de 40, Céu é CEO ainda. Tá? Depois, nas próximas edições, já virou Céu normal. Essa é uma edição do Correio Universal. Nós tivemos aí vários personagens, um deles ali, o Guarani, né, também aí é do Correio Universal. No caso da Rio Gráfica Editora, né, tivemos aí vários personagens. A gente pode ver aí Príncipe Valente, Brucutu, Brick Bradford, Ferdinando. Eram almanaques muito bonitos aqui. No caso é de 1954. A Editora Brasil América Limitada fez 200 exemplares de clássicos da literatura universal e brasileiras. Aqui é uma capa de obras do William Shakespeare, muito mais fácil de ler do que aqueles livros bem grossos, eram condensados, né? O Cezinho, década de 40 até 1960, foi um instrumento que a indústria começou a crescer e precisava ajudar a dar uma comunicação melhor para quem trabalhava na indústria. Então foi feita a revista Cezinho. Depois nós tivemos aí o Globo Juvenil, aqui na realidade uma história aí do personagem Fantasma, né? Os gibis foram mudando de formatos e tamanho, né? Aqui no caso aqui é o Júnior, que é o personagem Tex, né? do Bonelli, que fica até hoje. Vocês sabem o que significa gibi? Porque na realidade, por exemplo, lá no Japão é mangá, nos Estados Unidos é comics, na Itália é fumetti, Portugal banda desenhada, na África é picture, né? Mas o Roberto Marinho, ele pediu para ver o que significava o negrinho maroto. Aí olharam no dicionário e falou assim, negrinho maroto é gibi. Então as histórias começaram, vocês podem ver que em cima da palavra gibi tem aquele negrinho maroto. Ok? Tá? Ele que é o gibi. E acabou virando sinônimo de histórias em quadrinhos aqui no Brasil. Tá? Mas é aquele personagem lá que está escrito ali junto lá como gibi. Ok? Aí nós tivemos aí Disney, que o Roberto Elísio gosta bastante, né? Muitos personagens aí, tipo Peter Pan. Tá? Pessoal, a primeira aparição do Superman no Brasil, 1940, foi aqui nessa revista O Lobinho, porque o Roberto Marinho queria lançar uma revista chamada O Globinho, aí o concorrente falou, não vai não. Lançou o Lobinho e não teve como fazer o Lobinho por causa da fonética. Mas olha, parece um Superman meio raquítico, mas né? Década de 40, esse exemplar é muito raro, né? Mas é uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Esse guri aqui, ele vinha encartado no jornal Diário da Noite. Então vocês veem ali, filhote do Diário da Noite. Então ele é raro porque, por exemplo, tudo aquilo que vem encartado dentro da Veja, do Estado, vocês acabam jogando fora, né? Então muita gente acabou jogando fora, infelizmente tem poucos, raríssimos exemplares. Mas imagina o seguinte, década de 40, pessoal, olha aqui, ó, as roupas espaciais que o desenhista já imaginava, o tipo de porta que abre e fecha, os monstros aí de outros planetas, né? Muito imaginativos aí para a época. Aqui também uma revista chamada Shazam, né? Que aí é o Capitão Marvel, que deu origem depois a Marvel, conhecida. Essa revista Mirim,
era uma revista que foi feita para homenagear toda a juventude brasileira e que o Adolfo Eisen achava que ia ser sinônimo de história em quadrinhos do Brasil, mas que o gibi, né, acabou predominando e ficou até hoje. Aí nós tivemos aí, dos quadrinhos virou cinema, então virou seriados e tudo mais, vários personagens de cômicos também, tipo Pernalonga. Som. Encantaram. Os primeiros desenhos do Maurício de Souza em quadrinhos, tá? Vocês veem que o Bidu e o Franjinha um pouco mais estilizados e que depois ficaram mais redondinhos ao longo do tempo, mas isso daqui é para mostrar como que era no passado, né? Popeye também um dos personagens. Para vocês saberem, na revista Superman ele apresentou o Batman, tá? Então primeiro o Batman entrou dentro da revista Superman até um dia ter a revista própria. Foi feito aí o primeiro fanzine, né, chamado Intercâmbio Ficção Alex Raymond. Foi feito esse é um primeiro dos fanzines, né, precursores de tantos outros quadrinhos que tem hoje no Brasil. Personagens de circo que fazia a graça de todo mundo também foram personagens aí de quadrinhos, muitos deles desenhados por grandes desenhistas da época, né? Tipo Jaime Cortez. Tarzan fazia muito sucesso, então o Brasil falou, vamos fazer um Tarzan brasileiro. Chamou de Targo e se passa na selva amazônica. Tivemos aí vários outros tipos de revistas, tá? Aqui, no caso aí, a Folhinha de São Paulo, Maurício de Souza começou a trabalhar e fazer os desenhos lá, depois dele ir para a Editora Abril. O Ziraldo fez muito sucesso com o Pererê e sua turma, tá? Aí o estilo mangá foi chegando, tá? Então o jeitão assim mais tipo cinematográfico foi também ganhando forma, né? Tivemos aí vários tipos então aquela diagramação tradicional americana que era normalmente 6 quadrinhos por página foi sendo um pouco mudada no estilo mangá. Aqui essa edição brasileira foi capa do Júlio Shimamoto, excepcional, e a gente vê que o estilo mangá pegou até em tudo quanto é canto, tá? Essa foi a minha apresentação. Aqui tem o site Gibiharo, tem muitas dessas capas aqui para vocês verem, né? E eu peço que vocês continuem estudando, porque esse ano eu vou fazer 64 anos de idade, mas eu também continuo estudando bastante. Eu fiz 2 graduações de engenharia, sou desenhista também, jornalista, fiz 5 pós-graduações, a última ano passado, e tenho mestrado e doutorado e 18 livros escritos, tá? Então não deixem de estudar, que isso é muito bom, tá? E prestigiem esse livro que ficou muito bacana. Muito obrigado para vocês.